Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Patrício, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Como comentei no outro vídeo, para não ficar muito extenso, estava comentando sobre umas coisas interessantes. Eu queria hoje comentar já o que geralmente as pessoas não falam. Assim, tem muita coisa que na igrejas, no contexto geral, principalmente na igreja evangélica, tá uma banalidade. Muita coisa que biblicamente não existe. Eu queria comentar isso, né? Por quê? Vamos colocar o seguinte: na igreja não existe, biblicamente, a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia por completo, você pode ler a Bíblia por completo e dizer para mim se existe isso, porque eu li e não existe. Ah, a questão de pastora na igreja, né? Símbolo líder máximo de uma congregação, uma pastora, uma mulher. Não que a mulher não seja importante. Eu vou deixar isso claro. A mulher tem o seu papel na importância da vida, né? A importância do homem, a mulher tem um papel, né? A mulher tem uma articulação que consegue ser a bênção da casa, né? Uma das coisas interessantes que a Bíblia nos relata de uma mulher inteligente é Esther. Esther foi rainha. Ela não foi uma mulher que mandou. Ela foi uma rainha. Mas ela teve sabedoria para conversar com o rei. Né? E aí, com a sabedoria que ela teve, que Deus permitiu a sabedoria dela, ela conseguiu salvar uma nação, que era a nação de Israel, né? Através dela. E assim, biblicamente, tirando isso, não existe na Bíblia, né, a mulher ser superior ao homem. Até que a Bíblia fala isso, né? Olha, o homem é a cabeça da casa. Tem versículos que falam isso. E assim, e tem outras coisas que eu acabei lendo e hoje em dia eu percebo muita coisa, porque tipo assim, mas a gente tem que ler a Bíblia, gente. Vocês têm que ler a Bíblia, encarar a Bíblia todos os dias, para saber esse tipo de coisa, para não deixar sendo enganado por pessoas que estão fazendo uma papagaiada do Evangelho. Porque o Evangelho não é papagaiado, não. Sabe uma coisa que eu acho bonito? E que muitos evangélicos acham meio assim, não sei o quê, um padre. Um padre tem aquela coisa de castidade, né? Ele se depara, né? Não querer relacionar com mulher. Cara, eu acho isso, sim, tipo assim, eu não consigo, eu falo pra você, fazer um voto de castidade para não me envolver com mulher, cara, é meio complicado. Mas eles conseguem, eu acho isso muito lindo deles, né? Tem um aspecto bonito disso. E assim, eu queria comentar com vocês a respeito da Bíblia. Que é o que, tipo assim, às vezes a gente faz, é significativo. Não que isso gere uma importância muito grande, mas para quem lê a Bíblia e pega muito ao pé da letra, como eu falo, não pega assim. Logicamente que a Bíblia vai falar assim, olho por olho, dente por dente. Aí você vai lá e puf, faz uma besteira. Não, não é assim. Mas alguns aspectos de ritual, né? Porque já que a gente pega alguns aspectos judaicos da nossa vida para nos relacionar uns com os outros, porque se a gente for pegar toda a doutrina da Bíblia, praticamente ela é judaica, né? A Bíblia, ela veio do judaísmo, né? Do hebraico, do aramaico, né? Do grego. Então, ela teve essa origem. E assim, se a gente pega a Bíblia conforme aquilo que a gente nos depara, a gente tem que fazer umas correções na nossa vida. Uma delas, que hoje em dia eu faço, porque eu entendo qual seria o significado dessa daí, que eu percebi lendo a Bíblia. Não foi os outros me falando, não sei o que, não.
eu peguei a Bíblia e li. Comecei a ler ela de novo, totalmente. E eu me deparei com um aspecto muito interessante. Lá no Levítico, vou ler Levítico primeiro, para depois ler um outro capítulo da Bíblia, onde a gente vamos discutir um pouco. Olha aqui, Levítico 23, versículo 5, fala o seguinte, olha: no mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. 15 dias desse mês, a festa dos pães asmos do Senhor. Os 7 dias comereis asmos. Aí agora vamos para o outro. Lá em Números, capítulo 9, né? Versículo 1 a 3, que fala o seguinte: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: os filhos de Israel celebrai a Páscoa do seu tempo determinado. E no dia 14 do mês, pela tarde, no seu tempo determinado, celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Olha só o que Deus está falando, olha. No dia 14 do mês da Páscoa, farei a celebração da Páscoa. Deus pega e não fala em outro mês para você fazer a Santa Ceia. Não que isso não seja certo, mas também não é errado. Mas eu queria deixar isso com vocês, essa coisa interessante, porque, tipo assim, já que a gente segue bastante a Bíblia, segue bastante o judaísmo, por que então a gente não segue essa parte bíblica? Sabe por que Deus ele não faz a Páscoa todo mês? Porque é um ritual sagrado. Porque, primeiramente, quando ele trata, lá se eu não me engano, os primórdios, né, nos primeiros versículos da Bíblia, na primeira Páscoa, né, que foi ali pela a 10ª praga do Egito, Deus ele vai falando, olha, não façai como os pagãos fazem rituais. Porque eles acham que pelo fato de fazer rituais semanais, vai ser aceito diante de Deus. E não é bem assim não, filho. Por que não é bem assim esses rituais semanais? Porque, primeiramente, quando a Páscoa ela é inserida, ela tem 2 aspectos. Primeiro, a liberdade, né? O livramento de Deus, nos tirando da prisão espiritual. Praticamente era a prisão realmente física, porque Israel estava sendo preso para o Egito, estavam sendo escravos. Depois saíram do Egito. Até mesmo quando eles saíram do Egito, eles pegavam e falavam, olha, não façam isso de qualquer maneira. Porque vocês têm que fazer isso entendendo qual é a relação de fazer isso. Porque quando a gente fala sobre a Páscoa, sobre os rituais que Deus estipulou, né, como batismo, rituais para a manifestação do Espírito, né, de línguas estranhas, não é semanais. É quando, tipo assim, a Páscoa é anual. Agora os outros rituais poderiam ser semanais porque eles não tão diferentes, são rituais diferenciados. Mas alguns rituais Deus pega e fala assim, olha, esse ritual tem que ser feito assim, dessa maneira. Porque eu estipulei assim. Deus fala, determinei isso. Deus pega e não fala assim, olha, eu não determinei. Ele fala, determinei. Se uma coisa é determinada por Deus, é um decreto que não se rasga. Não se vai.
E a gente pega e faz semanais esse daí, sendo uma coisa pagã. Eu falo que é pagã mesmo, literalmente, porque o quê? Quando a gente faz esses rituais, é em memória de Deus. É em memória do pecado, da, é, nos desvaziar das formas de pecado. Fala assim, olha Deus, eu tô morrendo pro pecado. Eu tô comendo seu corpo, eu tô comendo o pão, simboliza o seu corpo. Tô bebendo do cálice, do vinho, em memória de ti, em respeito a ti. Agora imagine todas as vezes você fazer isso. E todas as vezes você está pecando. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. E aí você vai chegar na cara dura todos os meses, vai fazer um ritual que é sagrado, sagradíssimo a Deus, para aquela cara de tacho. Você acha que Deus, ele merece isso? Para mim, cara, Deus é uma coisa de respeito. Não é uma coisa assim, eu falo assim, olha, eu adoro Deus e não faço as coisas que Deus nos estipulou para fazer. Não, se você adora Deus, se você tem essa ideia, você entende que algumas coisas, mais que você já falho, você tem que tentar fazer corretamente. Tentar. Não tô falando que você vai fazer tudo corretamente, porque não existe uma pessoa que fez corretamente. Só existe duas, na verdade. E já foram pro céu. Que foi Enoque e Elias. Tirando essas duas pessoas, ninguém mereceu literalmente ir pro céu de fato, a não ser que fosse, assim, aquela coisa assim de Deus pegar e falar assim, olha, meu sangue justificado vai salvar a vida de vocês. Tirando essas duas pessoas, ninguém mereceu o céu, se não fosse pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos fazer isso de qualquer maneira. Não podemos estipular doutrina que Deus nunca estipulou, que Deus nunca deu. E está escrito na Bíblia, a gente tem que seguir, não é? A gente não fala isso, olha, se a Bíblia fala, a gente tem que seguir. Então por que a gente não segue isso? Não segue outras coisas? Porque a Bíblia não fala sobre uma rainha em si, né, para nos doutrinar. Deus fala sobre pastor, sobre rei, sobre juiz. Não fala sobre juíza, fala sobre juiz. Então, é complicado dizer isso, sem ferir muita coisa, mas a coisa tem que ser séria, tem que ser falada. E era isso que eu queria deixar com vocês. Amém?